Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Elas em Alta, vozes que inspiram, histórias que conectam. Meu nome é Larissa Souza, sou psicóloga e aqui eu trago história de diversas mulheres incríveis e maravilhosas para poderem te esperar. Quero agradecer ao Red Lab por me ceder sempre esse espaço maravilhoso, contendo diversos profissionais incríveis, como Brúcio Prado, tatuador, Mu Café, curadoria de café, Calabrita Brechó, Alec Pittman, barbeiro e visagista, Nemo, design e fotografia, e Ref Sandro Cultro, e o Lucas Pérez, que é aprendiz de tatuador. Agradecer também ao Ateliê de Cacho por sempre me deixar com os cabelos incríveis, brilhosos, macios. Lá eles contam com diversos profissionais, mulheres, que cuidam de cabelos crespos, cacheados e ondulados. E também tem diversos produtos especializados para os seus cachinhos. Então vão lá, confiram, e elas também fazem entrega aqui em Londrina, viu? Então o Ateliê de Cacho fica localizado na Rua Timóteo, número 81, no bairro Aeroporto, aqui em Londrina. Agradecer também a Aromata, que é minha patrocinadora, que é uma loja repleta de aromatização de ambientes, incensos, que aqui a gente tem um incenso, peguei até o nome aqui para eu conseguir falar certinho, é o 7 Pimentas, Energia e Sensualidade. Então esse incenso ele queima mais ou menos de 30 a 40 minutos. Vamos ver certinho que é o período do podcast, vocês vão acompanhar junto comigo, hein? E lá elas fazem entrega, ela tem site também específico da loja, então todos os produtos que tem na loja física, tem também no site da loja. Tá? Lá, e aqui em Londrina eles têm estacionamento próprio. Então você que é cliente aqui de Londrina, você consegue ir lá parar seu carro tranquilamente. Quem ficar aqui até o final do podcast, vou liberar o cupomzinho de desconto. Então presta atenção que no final do podcast eu vou lançar o cupomzinho. Agradecimentos feitos. Vou chamar aqui, gente, peraí, a bicha, eu tenho até medo da última frase aqui que ela me lançou, eu fiquei com medo, falei, pra eu apanhar 2 tempos. Então vamos lá. Formada em administração, atua há 4 anos na área de cílios e sobrancelhas e hoje tem um estúdio em Londrina com 3 profissionais e ensina mulheres a iniciar nessa profissão através de cursos de cílios e sobrancelhas. A bicha, pra vocês entenderem, ela é faixa preta em Taekwondo. Muito bom, né? Vai ser maravilhoso. Vai eu falar alguma merda aqui que eu vou levar só uma na cabeça. Então vem pra cá, Natália Medeiros. Não tinha como não falar. Essa é a reação de todo mundo. Não, ela lançou assim, só faixa preta em Taekwondo. Eu falei, como é que é? Falei, bem tranquilo, graças a Deus. Eu acho que eu vou apanhar. E aí, meu amor, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigada. Conte um pouquinho sobre você. Quem é Natália Medeiros? Quem é Natália Medeiros? Bom, tenho 28 anos, sou formada em administração. Eu acho que ser formada em faixa preta também no Taekwondo diz bastante sobre mim. Atuo há 4 anos na área de cílios e sobrancelha, empreendendo, né, me desafiando também, me redescobrindo todos os dias e inspirando e ajudando mulheres também a atuar nessa área. E vou falar que eu sou fã do seu trabalho, a coisa mais linda que fica. Eu fui modelo uma vez! Eu fui tão feliz. Tem que voltar lá, inclusive. Sim! Gente, eu até dormi, pra vocês terem noção. Verdade. Eu dormi, eu acordei e já tinha finalizado. Eu falei, oxa, mas já tá até relaxando. Nossa senhora, bem tranquila, na paz ali. Ô, Glória! Meu amor, conta um pouquinho então sobre a sua transição. Você trabalhou em banco. Trabalhei no banco. E hoje você está trabalhando como CNPJ, empreendedora. Exatamente. Bom, desde muito cedo eu trabalhei, né? Desde os meus 12 anos eu já me virava, porque fui criada praticamente pela minha mãe, né? Sou uma de 3 irmãs, né? Então, desde muito cedo eu fui obrigada a aprender a me virar. E desde os 14 anos eu tive meu primeiro emprego registrado, que foi no comércio. Então, sempre trabalhei com vendas, com atendimento, sempre fui para essa linha de pensamento. E vendo minha mãe, meu pai, né, ser CLT, trabalhar registrado, ter o emprego certinho. Então, meu sonho era me formar numa faculdade e ter um emprego numa grande empresa, uma empresa boa, né, com uma oportunidade de crescimento muito grande. Então, esse sempre foi meu sonho. Sempre trabalhei em comércio, em atendimento, com vendas, com metas, por muito tempo. Em 2016, mais ou menos, eu cansei, assim, trabalhei em shopping, comércio, e daí eu falei, meu Deus, eu não quero mais trabalhar com meta. Não aguento mais trabalhar com venda, com meta. É um horror, né?
muito desgastante. Daí eu falei assim, eu quero trabalhar no escritório, Aham. ali no administrativo, tranquilo, Tranquilinha. no ar-condicionado, é isso que eu De quero. segunda a Segunda, sexta. sexta, meu sonho. Daí eu peguei e falei, não, vou fazer um curso de administração, então. Foi quando eu iniciei na faculdade, em 2016. E comecei a trabalhar no escritório, de fato. Aham. Na rotina administrativa, no que eu queria mesmo. E gostava muito desse emprego, só que eu não tinha uma perspectiva de crescimento ali, porque era uma empresa familiar. Uhum. Então, no começo da minha faculdade, eu acabei me inscrevendo para ingressar no estágio do banco, né? Porque, como eu falei, meu sonho era trabalhar numa empresa grande, multinacional, que eu tivesse oportunidade de crescimento. E daí eu me inscrevi para estágio, e no final da minha faculdade, em 2019, eu fui chamada para trabalhar no estágio. Então, assim, eu me vi numa oportunidade ali do que eu sempre sonhei, né? Eu nunca sonhei em empreender, essa é a verdade. Eu sempre sonhei com isso. Então, eu estava me formando na faculdade e consegui o emprego que eu queria, né? O estágio, pelo menos, mas já estava meio caminho andado, né? Então, foi quando eu comecei a trabalhar no banco e estava muito realizada. Daí, entreguei meu TCC, né? E no final do ano, eu fui promovida de fato. Então, assim, foi um sonho realizado, né? Bati minha meta, pronto, alcancei onde eu gostaria de estar. Me formei já no emprego que eu queria, Uhum. né? Pelo menos na empresa. Não no emprego, mas na empresa, com oportunidade de crescimento. Final de 2019. Aí, começo de 2020, a pandemia. Nossa. Junto com a pandemia, eu me vi num cenário ali que era tudo que há 3 anos atrás eu estava fugindo. Que era metas, era vendas, era competitividade. Aí eu falei, meu Deus, eu fugi disso tudo e eu voltei para isso. Porque, para quem não sabe, banco é isso. Infelizmente, é bater meta, é você vender, porque você tem que vender, oferecer pro cliente. É muita meta, é mais do que qualquer outro lugar que eu poderia trabalhar com metas, entendeu? E daí eu comecei a me questionar se era isso que eu queria mesmo. Comecei a me questionar junto à pandemia, aquela loucura. Minha cabeça a mil. Comecei a ter crise de pânico, crise de ansiedade, ia trabalhar, passava mal. Eu tinha uma pasta, assim, de atestado. Chegava no trabalho, eu tava bem. Chegava no trabalho, começava a dar crise, passar mal. Era cobrança o tempo todo. Aí foi quando eu falei, meu Deus, não sei se é isso que eu quero pra minha vida. E, pelo menos no banco que eu trabalhava, eles tinham muito essa questão de, onde você quer estar daqui 2 anos? Sempre te pressionando. Onde você quer estar daqui 5 anos? Você quer ser uma gerente? Ou você quer ainda ser uma atendente, né? E daí eu pensava assim, verdadeiramente, eu falava, meu Deus, eu não quero estar aqui daqui 2 anos. Eu não quero estar nessa rotina, nessa constância, sabe? E então eu comecei a ficar muito confusa sobre o que eu queria, porque eu estudei para aquilo, eu me formei na faculdade, eu fiz certificação. A sua vida foi toda planejada para isso, exatamente. Né? Daí eu comecei a me questionar da minha capacidade. Se eu via ali pessoas que estavam 15, 20 anos no banco, e eu falava, poxa, se ela tá 20 anos no banco, por que eu não consigo, né? Sim. Por que com tão pouco tempo, vamos dizer assim? Já tô querendo sair. Exatamente. E foram muitos meses até eu tomar minha decisão. E o que me ajudou foi a terapia. Foi quando eu iniciei a terapia, em março de 2020. E foram meses de terapia até eu conseguir enxergar que o fato de eu não querer mais estar ali não anulava tudo que eu tinha conquistado para estar ali e com o trabalho no banco, entendeu? Mas foram, assim, acho que 5 meses de terapia. Eu tomei a minha decisão mesmo de sair em novembro de 2020. É porque é uma coisa que você tava a sua vida inteira já planejando só para isso e aí mudar a sua ideia, tá? E aí? Será que é isso que eu quero? O que as pessoas vão pensar? Porque daí você começa a colocar muito o que os outros vão pensar, né? Não, e eu tenho uma irmã que trabalha no banco e, igual eu falei, né, a minha família inteira é registrada, trabalha em CLT, todo mundo quer uma segurança. Assim, e trabalhar no banco é uma segurança. Teoricamente, é uma segurança, né? E daí, quando eu, de fato, tomei essa decisão, minha família, todo mundo, meu Deus, você tá doida, você tá doida. O que a pandemia tá fazendo com você? E ainda mais pra empreender. Pra empreender, eu falei, não. Você vai sair do certo pro duvidoso? Exatamente. Numa segurança tão grande, né? E em novembro eu tomei essa decisão.
foi quando eu comecei, na verdade, a trabalhar assim, o que que eu vou fazer agora? Porque daí eu pensava, se eu sair, normalmente quem trabalha em banco sai para entrar em outro banco. É mais ou menos isso. Mas eu não iria trocar 6 por meia dúzia, eu não queria mais aquilo ali, né? Daí eu pensei, falei, não, preciso trabalhar para mim. Quero trabalhar para mim. Só que daí eu comecei a pensar no que eu poderia fazer, né? No que eu teria mais aptidão, no que eu ia gostar mais de fazer, do que eu gosto, né? E trabalhar com beleza foi uma coisa que eu sempre gostei muito. Assim, eu sempre gostei de fazer minha sobrancelha, sempre arrumei meu cabelo, fazer minha unha, fazer a sobrancelha da minha mãe, das minhas irmãs, fazer tudo errado de todo mundo, fazia. Mas foi uma coisa que eu sempre gostei. E daí foi quando eu comecei a pensar, falei, não, talvez seja a questão da sobrancelha. E foi quando eu decidi fazer o curso. E aí? Aí fiz o curso, demorei um pouco ainda para sair do banco, né? E depois que eu saí do banco, eu entrei de cabeça com tudo no meu negócio. E como que foi já entrar de cabeça com tudo? Sair, né, do banco, aí a gente tem essa transição. Isso. Como que foi? Sair ali do salário fixo mensal para um salário incerto? Muito difícil. É muito difícil. Mas eu tive, né, ajuda. Na época eu tinha meu ex-companheiro. Então ele me deu todo esse suporte que foi muito crucial para mim, né? Mas a gente trabalhava junto, então foi assim, vamos dizer assim, um alicerce mesmo para eu conseguir. Porém, tive que suar a camisa e correr atrás, né, das minhas clientes, de ter uma renda. Mas quando eu decidi tomar essa decisão, quando, né, eu tomei essa decisão, eu pensei assim, eu fazendo só para eu pagar minhas contas já tá bom. Perfeito. Eu não preciso ganhar o que eu ganhava ou ganhar mais. É só para eu ter minha qualidade de vida, minha consciência tranquila e viver em paz, sabe? Foi isso que eu comecei a correr atrás. E hoje, graças a Deus, eu ganho mais do que eu ganhava no banco e tenho uma qualidade de vida, assim, muito melhor. E uma paz na cabeça também, né? A consciência tranquila, a paz. Sem ter pressão de ninguém, pra você fazer seu horário. Não ter patrão, não ter essa competitividade que era o tempo inteiro, entendeu? Pelo contrário, né? Hoje é um sossego, assim, vamos dizer. Tem outros desafios, né? Mas é bem tranquilo. E quais foram os maiores desafios, principalmente no início do seu negócio? O maior desafio que eu acho é não desistir. Porque assim. Nossa, você falou tudo, né? Não desistir. É o que eu sempre falo para as minhas alunas também. Porque o começo não é fácil para ninguém. Em nada que a gente faz na vida, né? Então, a opção desistir aparece muito na nossa cabeça no começo. Porque é muito desafiador logo no início. E o mais fácil decisão é desistir, não vai dar certo. Porque daí você passa ali 1 mês, 2 meses, não tem as clientes para pagar as contas. Qual que é a sua primeira opção? É voltar a trabalhar, né? Então, eu acho que a resiliência é o principal desafio, assim, sabe? Porque no começo, né, em questão de beleza, de procedimentos, a sobrancelha não vai ficar tão boa quanto você acha que tem que ficar, quanto você vê no Instagram, né? Não vai ter tantas clientes quanto você precisa. Então, assim, a comparação também. As redes sociais não tem como, né? Porque daí você olha, você acha que a sua tá feia, não vou fazer, porque olha como ela tá. Exatamente. Mas a prática leva à perfeição, não tem como. Eu lembro que no começo eu não tinha cliente e eu ia pro estúdio pra ficar treinando no papel. Então eu tenho os papéis até hoje, guardado, que eu ficava treinando o design, ficava treinando os fiozinhos da micropigmentação, porque é a prática. Não é nem, igual eu falei, eu nunca tive o sonho de empreender. E ninguém nasce sabendo. Sim. Nada. Né? Tem gente que tem talento, tem dom para algumas coisas. Mas tem gente que e acaba levando isso para outro lado. Só um instante. Temos aqui o refção do Cutro. Uma porçãozinha. Vamos pegar a mesinha aqui, a gente se coloca no meio, bem no meio do podcast. Aí. Pronto. Obrigada. Obrigada. Então, a prática leva à perfeição, né? Sim. Em várias áreas da nossa vida. Mas não desistir, eu acredito que é o principal desafio. Mas é muito isso. O desistir parece que é muito mais fácil, porque foi o que você falou, as redes sociais, você vai se comparando, você vai vendo.
E aí você não coloca credibilidade em si mesmo, você não acredita em si mesmo, então a gente tem que trabalhar também a autoconfiança, né? Exato, a autoconfiança. Porque a gente se compara com pessoas que já estão num processo mais longo, né? A gente que está começando, a gente não pega a mesma pessoa ali que está no processo parecido com o nosso, a gente já pega uma pessoa que é uma inspiração, querendo ou não. A pessoa com o estúdio perfeito, a pessoa com o procedimento perfeito, a pessoa com a agenda lotada, né? Então, a comparação, ela é um desafio bem grande, assim, eu acredito que nessa área da beleza, sabe? Porque tem muita gente, né, que atua, mas continuar fazendo o que precisa ser feito, né, que é praticar, que é treinar, que é aparecer nas redes sociais, que faz parte, né? Querendo ou não, hoje em dia o mundo é das redes sociais. É das redes sociais, é onde você vende o seu peixe também. Sim, né? E é a forma hoje em dia, querendo ou não, de você ser mais vista mais facilmente, né? Exato. As pessoas conseguirem acessar você, verem seu trabalho, te acompanhar com mais frequência. Exatamente. Divulgar os seus procedimentos também. Uhum. Né? Então, é fazer o que você precisa fazer, não tem segredo. Não tem segredo. Mas muita gente quer pular etapas, né? Já quer estar lá na frente. No começo eu quis pular etapas também. Quando eu decidi mesmo empreender na área de sobrancelha, eu quis já começar com curso de micropigmentação. Porque daí eu pensava assim, eu não vou querer trabalhar para ali ganhar 20, 30, 40 reais que seja numa sobrancelha. Eu quero ganhar 500, 600, 700. Você quer ganhar mais, obviamente. Não, se eu fizer uma sobrancelha por dia, né, tô feita, né? Então eu fui procurar curso de sobrancelha, de micropigmentação. Curso de micropigmentação. Daí todas as profissionais. Tá, mas você tem experiência? Eu não, eu atuo em outra área, mas... Não, então você precisa ter uma experiência, você precisa praticar, você precisa ir... experiência aqui. Você precisa começar do começo. Aí eu procurei, até que eu achei um curso do qual ela não exigiu essa experiência pra mim. Mas quando de fato eu fui colocar em prática o que eu precisava fazer, eu não soube. E foi quando eu percebi realmente, eu falei, não, eu precisava dar ouvidos pra todo mundo, 99% das pessoas que me falaram, que a gente tem que começar pelo começo e fazer o que precisa fazer. Começar ali, né, de degrau por degrau. E é isso, é ter paciência. E querendo ou não, aproveitar cada processo e cada vitória, por mais que seja um pequeno passo, mas não é tão grande. Comemore. Exatamente. Aproveitar o processo. Porque a hora que você vê, você já passou 1 ano, 2 anos, já tá ali com seus clientes e tá trabalhando com o que você quer, sabe? Sim, mas é exatamente isso. Se a gente não aproveitar, se você não valorizar, quem vai valorizar pra você? Exatamente. Independente se as pessoas estão à sua volta falando parabéns, você tá acreditando? Se você não acreditar em si mesmo, não vai adiantar de nada, né? Exato. E o que mais te encanta no seu trabalho que envolve a autoestima das mulheres? Porque eu vejo, assim, você mexendo com os cílios, tudo, as sobrancelhas, fica uma coisa mais linda que a outra. A diferença, além de ser nítida, também você percebe o olhar da pessoa, né? Não, tudo muda. Assim, é muito gratificante, sabe? Você vê cada antes e depois, assim, a forma que ela se enxerga depois no espelho, assim. O que mais me encanta é que eu sempre tive essa questão com a nossa história, com mulher mesmo, sabe? Tanto que até o meu TCC foi sobre mulheres, né? Então, assim, essa questão de luta, de valorizar, de valorização, de autoestima, de se amar, né? Foi sempre muito presente na minha vida, assim. Então, poder aumentar a autoestima das mulheres, poder ver que elas se olham no espelho, estão ali se amando, saindo realizada, é algo gratificante, assim, vale mais do que qualquer dinheiro. E na questão de dar curso também, né? Porque eu sei como foi o meu processo e o quanto eu me sinto realizada hoje trabalhando com uma coisa que eu gosto, que é elevar a autoestima de mulher. E poder ensinar outra mulher a fazer isso também, a alcançar uma independência financeira, uma independência geográfica, uma liberdade de horário, poder ajudar as mulheres fazendo isso também, é muito gratificante, assim, o coração fica... E vou falar, gente, ela dando um curso, você tem uma calma, uma paciência ali com a aluna, ela ensinando tudo. Por isso que eu falei que eu dormi durante o curso. Eu dormi, porque tava numa calma, tranquilidade, a maca dela fazia massagem, pô. E olha que pra algumas coisas na minha vida eu não sou tão paciente quanto pra dar... Exatamente, para dar curso, assim, vai... A gente consegue, né, manter a calma, porque quando é com outra pessoa ali, a gente sabe que a pessoa já tá nervosa, tudo. Isso.
E ensinar uma coisa que eu gosto de fazer também, né? Uhum. Eu acho que é um dos principais pontos, assim. E como que é pra você formar uma profissional ali, sair com uma experiência melhor e tudo mais? Eu acho que é o ápice de um sentimento, assim, de realização que eu já pude ter, sabe? Igual eu falei, me formei, consegui um emprego que era o meu sonho, né? Hoje tenho meu estúdio, tenho um monte de cliente, mas eu acho que formar uma pessoa que a pessoa acreditou que eu pudesse ensinar, sabe? Já começa por aí. Então, quando uma pessoa acredita em mim, investe em mim para eu poder ensinar algo para ela, é mais do que eu faço uma sobrancelha bonita, sabe? Eu não sei nem explicar o sentimento, assim, mas é assim, o ápice da minha realização, assim, A gratidão, poder, né? exatamente, poder ensinar aquela pessoa, assim. Por isso que eu tento passar tudo que eu faço, tudo que eu usei, que eu utilizo, que eu faço para estar aqui hoje, eu passo para as minhas alunas, sabe? Para que ela possa também trilhar esse caminho aí. E graças a Deus, 99, 100% das minhas alunas hoje trabalham Ai, que com isso. maravilha! Se não somente com isso, paralelamente, sabe? Uhum. Mas é mais gratificante ainda de ver, sabe? E vem pessoas de outra cidade, né? Porque eu lembro que a moça que você deu o curso era de outra cidade e veio pra cá fazer De com outra você. cidade. De outras cidades. E hoje ela atua na cidade dela com cílios e sobrancelha somente, sabe? Então, é bem bacana, assim. Parabéns. Obrigada. Parabéns, isso é incrível. Mexer com a autoestima, trabalhar com a autoestima da mulher é surreal. E é gratificante porque você vê que é nítido, você vê a diferença, você vê como ela se sente. Isso é muito maravilhoso. Exatamente. E tem alguma história de alguma cliente ou de aluna marcante pra você? Olha, eu acho que uma história em específico não, assim, mas é essa questão da realização de ver elas mesmo, sabe? Principalmente eu acredito que mãe, que faz tempo que não se cuida, sabe? Até hoje mesmo uma mandou mensagem pra mim, faz tempo que eu não faço nada, que eu não faço um cílios, que eu não faço uma sobrancelha, que eu não faço uma unha, quero tirar esse tempo pra mim. E ela marcou um horário. Então, quando essas mães ou dona de casa, enfim, mulher que não se cuida há muito tempo e vai, tira esse tempo e investe nela, assim, eu fico muito feliz, porque elas também ficam muito realizadas, sabe? Então, porque é fácil cuidar de tudo, né? Cuidar da casa, do cachorro, do marido, do filho, e a gente acaba se deixando de lado. Então, o fato da pessoa tirar esse tempo para ela Eu tinha entrevistado uma body piercing e ela falou que às vezes ela vai fazer o piercing vai na casa da mãe, fazendo em bebê mesmo e tudo mais. A mãe, você segura pra mim alguns minutinhos só pra eu tomar um banho? É isso, sempre. Exatamente. Porque às vezes não consegue, aí sempre se deixa de lado e tudo mais, infelizmente. E eu tenho um vídeo que você postou que eu achei a coisa mais linda, que tinha um bebê junto dentro do estúdio. Junto com a mãe, eu falei, olha só que incrível. Eu falo, o seu filho é sempre bem-vindo aqui. Uhum. E vai várias mães com as crianças, porque às vezes não tem com quem deixar, né? Mas não pode deixar de se cuidar. Perfeito, Então, perfeito. E você ter esse acolhimento, ter essa empatia com essa mãe que quer se cuidar, mas não consegue porque não tem lugar onde deixar o filho. Isso é maravilhoso. exatamente. Faz total diferença, né? Faz. Faz total diferença. Eu adoro também as crianças lá. Eu tenho uma paciente que ela leva o filhinho dela, ela fala, mas pode ir. Eu falei, entra! Vamos lá, eu pego ele no colo, fica comigo também, aí ele olha, começa a me olhar com uma cara, eu falei, mãe, não deu muito bom não, mãe, segura. Tem uma que ela sempre leva a filha, daí um dia ela chegou sem, eu falei, cadê? Pode voltar, pode ir embora. Vai embora, não quero mais você aqui. E quais são as tendências mais atuais, assim, quando a gente fala de cílios e sobrancelhas? Tem um que você faz de delineado de cílios, que coisa mais linda, gente. As tendências hoje, assim, tem esse, tá bem alto, efeito delineado, Fox Eye, que é esse que dá uma puxadinha a mais, e são mais leves, assim, são mais pro natural, né? Não que volume não esteja em alta, mas a tendência é naturalidade, tanto para sobrancelha quanto para cílios. Então, para sobrancelha, brow lamination, que usa os próprios fios da sobrancelha para deixar mais volumosa. Então, hoje em dia, uma sobrancelha mais volumosa, mais despojada, está mais em alta do que uma sobrancelha bem certinha, bem delineada, né? Cílios também. Cílios é para realçar a beleza que já existe
na mulher, né? Então é um cílios mais natural, não uma coisa que altere aquilo que ela já tem, né? Então às vezes só para dar uma puxadinha, ou às vezes para abrir um pouquinho o olhar, para parecer, efeito molhado, que tô de rímel, mas não é rímel. Então umas coisas mais pra naturalidade mesmo. Menina, eu acho coisa mais linda. Eu falo assim, gente, eu não posso começar. Se eu começar um negócio desse, eu não paro, eu vou entrar no vício. Vicia. Nossa senhora! Porque, gente, eu acho coisa mais linda. Eu falo cílios, eu não coloco porque eu sou um desastre em pessoa. Você viu? Eu quase derrubei esse negócio. Eu não paro de coçar o olho. Então, eu vou me dar um soco na cara se eu der um olho. Tem que ter uns cuidados. Coçar o olho tem que evitar. Por isso que eu gosto da sobrancelha. Eu adoro a sobrancelha. Sobrancelha? Nossa senhora! E eu tenho um olhar caído. Quando eu fui modelo do curso e vocês fizeram minha sobrancelha, gente, deu uma levantada, eu falei, rapaz. A Brola me deixou ela levanta bem. Não precisei nem fingir, gente, que eu tava erguendo a sobrancelha, porque a sobrancelha é muito caída, parece pelo sério. Não dá. E qual que é o conselho que você daria pra quem quer mudar de carreira? Tenta. Obrigada. É isso, irmãos. Porque, igual eu falei, sair do CLT ou, né, mudar de área, a gente reflete muito se vale a pena. Mas se a gente não tentar, a gente não vai saber, né? E se a gente tentar, a probabilidade de dar certo é muito grande. Então, assim, é difícil largar o CLT, é difícil, né, abandonar uma carreira, igual eu lutei tanto para estar, né, onde eu estava. Mas se não tentar, não vai saber como que é estar do outro lado. Perfeito. Né? Mas a liberdade de horário, não ter, né, aquela rotina que às vezes é estressante. Então, vale mais a pena do que qualquer coisa, na verdade. E é aquilo, né? Se você errar, não quer dizer que estragou todo o processo. Exatamente. E se errar e se não der certo, você pode tentar outra coisa. Hoje em dia tem milhares, né, de coisas que a gente pode fazer para trabalhar. Assim, uma coisa que eu penso muito sobre isso é que a gente, né, eu tive uma infância muito difícil, né, vim da classe baixa, sou classe baixa, então, assim, a gente não é ensinado a empreender. Não, a gente é ensinada ou a entrar em concurso público, ou trabalhar em banco. Exatamente, se formar na faculdade. Não que se formar na faculdade seja ruim, sim, né, mas empreender, a gente não aprende na escola, não aprende em casa, é muito difícil. É uma visão para muita classe alta, né? Exatamente. Mas se a gente não tentar, a gente não vai quebrar essa bolha, né? E eu acredito que hoje em dia, com a internet, com a tecnologia, existem muitas áreas que você pode empreender, às vezes até de dentro de casa, né? Trabalhando com a internet mesmo. Então, o meu conselho tenta. Se você tem um sonho de empreender em alguma coisa, seja na área da beleza ou qualquer área que seja, faz um curso, sabe? Vê se é isso que você quer, se você se adapta. Se não fez, não gostou, tenta outra coisa, mas tenta. Perfeito. Sim, E aí, que eu ia te perguntar, para a área da beleza, o que você indicaria para a pessoa começar assim? Para a área da beleza, eu indico cílios e sobrancelha. Cursos com ela. Igual eu falei, eu nunca tive o sonho de empreender e nem, né, assim, talento para isso. Porém, tudo é aprendido, né? Então, os cílios e sobrancelha hoje estão muito em alta. Então, tem mercado para todo mundo. Tem tendência e a cada dia surgem novas tendências. Então, se você se atualiza, se você tá por dentro das tendências, tem público, sabe? É um mercado que é muito bom para empreender, tem procura, então acredito que cílios e sobrancelha é uma boa. Se não, na área da beleza, unha, cabelo, massagem, limpeza, tudo que envolve a beleza da mulher, a gente gosta, né? Com maquiagem. Certeza. Então, é uma área, assim, muito extensa, que tem muitas possibilidades, sabe? E o autocuidado da mulher tá subindo cada vez mais, alavancando cada vez mais. Amém. Exatamente, né? Amém. As mulheres se priorizando, porque, gente, quando eu era criança, nunca vi esse negócio de skincare, que não sei o que, Aí agora, com 28 anos, eu tô vendo tudo isso e falei, gente, calma! Exatamente. Eu não consigo acompanhar vocês. Não, e cada dia surge uma coisa, igual eu falei.
Cada dia surge uma tendência, um produto novo, um cílios novo. Às vezes as clientes mandam pra mim do TikTok, quero esses cílios. Eu falo, gente, eu nem sabia que existia isso. Se acalme! E as clientes já estão, ó, Tudo pra frente. tudo pra frente, por dentro das tendências. Então, Que acaba nos prejudicando muitas vezes, porque não precisa nada. e eu tenho que correr atrás. Você tem que correr atrás, porque daí a cliente quer, você fala, não, pera, a gente dá um jeito. Exatamente. Mas é uma área, assim, muito ampla, com muitas possibilidades, sabe? Uhum. Então, não tem segredo, assim. E eu sei que você expandiu recentemente. Temos mais 2 profissionais dentro do estúdio. Me conta um pouco mais desse empreendedorismo aí maior. Então, faz uns 2 anos, mais ou menos, né? Eu atuo há 4 anos já com isso. E uns 2 anos pra cá eu tenho esse desejo dentro de mim. Só que eu ficava relutando, né? Falava, ai, mas será? Porém, chegou um momento que eu falei, não, agora vai. Eu vou tentar, né? Que é o que eu acabei de falar. E as clientes procuravam muito manicure, né? Pra agregar ali no tempo, otimizar o tempo da pessoa, né? Então, eu coloquei uma manicure lá pra trabalhar comigo também, a Denise. Então, assim, você já sai lá, Eu já sigo ela por sua causa, tá? sobrancelha, cílios, unha, Uhum. tudo. E a outra profissional que também está trabalhando comigo agora é uma aluna minha. Então ela é cliente minha. Uhum. Daí ela virou minha aluna, fez 2 cursos comigo. E daí eu convidei ela para trabalhar comigo, que é uma pessoa assim maravilhosa também, as duas são. Então ela faz sobrancelha que eu ensinei, faz lash lifting que eu ensinei e também trouxe alguns outros procedimentos de lábios, algumas outras coisas também. Então, são 2 profissionais, assim, que estão lá para agregar, sabe? E esse processo de expansão, assim, é um desafio muito grande para mim também hoje, né? Foi recente, foi agora em março que eu fiz toda essa transição. Então, ainda estou vivendo isso, mas é um desafio muito grande, só que está sendo bem gratificante também, sabe? As clientes super aderiram, então tá... Gente, eu já amei, porque eu quero voltar a fazer a sobrancelha com você e ainda fazer minha unha, gente, do ladinho, hoje chique. E já faz um hidrogloss pra hidratar os lábios. Ai, para, Bi! Que isso, gente? Eu sou chiquérrima, você tá vendo? Você sai de lá toda plena. Você entra uma pessoa, você sai outra. Maravilhosa, gente, maravilhosa. achei chiquérrimo. E ó, reduz o tempo, locomoção, você tem que fazer a unha num lugar, os cílios na outra, tudo no mesmo espaço. Um lugar só. Ai, gente, eu achei chique. Eu vou voltar. Me conta, amor, quais são os seus próximos projetos, sonhos que você pode falar, né? Porque tem alguns sonhos que a gente deixa guardadinho até se realizarem. Bom, os meus projetos, o meu projeto principal nesse momento é o estúdio mesmo. Igual eu falei, é um processo recente, esse de expansão. Porém, já é um sonho antigo, né? E que o desejo é de se expandir ainda mais, né? De ter outros profissionais. Então, o meu desejo futuro, né? O meu projeto futuro é daqui um tempo ir para um espaço maior, ter outros profissionais, cabelo, massagem, facial, expandir mesmo o estúdio, né, Natália Medeiros, e quem sabe aí ter mais de uma unidade no Londrina, no Brasil. Vai conseguir, porque eu tô te acompanhando desde quando você tinha um estúdio lá atrás, lá na Ayrton Senna, e o tanto que você expandiu até então, e com certeza você vai conseguir, com certeza. E é isso, e dar muitos cursos também, né, ensinar muitas mulheres, esse é um foco meu, assim, que hoje eu não tenho tanto tempo, porque eu também foco muito em atendimento, mas assim que eu conseguir demandar um pouco dos atendimentos, focar nessa questão de curso mesmo, sabe? Perfeito. Meu amor, foi um prazer te entrevistar. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, estar aqui, partilhar um pouquinho aí sobre a sua experiência, sobre a sua vivência, sobre o empreendedorismo, né? Para essas mulheres que eu tô vendo cada vez mais, muitas mulheres empreendendo, e isso é incrível. Isso é incrível. Onde as pessoas podem te encontrar? As pessoas podem me encontrar no estúdio aqui em Londrina, né? E também no Instagram, Natália Medeiros, _beauty.
Perfeito. segue lá. Vou deixar aqui na descrição também do vídeo. E para você que ficou até o final, olha aqui o incenso aqui, não terminou de queimar, tá ainda até na metade, menos da metade, falta ainda um tempinho. E fomos 34 minutos de podcast. Então olha só quanto tempo ficou queimando esse incenso. Então para você que ouviu até o final, vai no site da Aromata e coloque lá o cupom Elas em Alta. Nas compras acima de R$100 você ganha 10% de desconto. Tá bom? Gente, obrigada por ficarem até aqui. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.